Bem, meus queridos, continuamos hoje na nossa série de exposições bíblicas. E o título da mensagem de hoje é Shalom, o inabalável plano de Deus. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29, nos versículos de 1 até o 14. Jeremias 29, do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou ler na NAA, você pode me acompanhar aqui na projeção ou me acompanhar na sua versão da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: São essas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e de Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde mandei para o exílio. Amém? Passagem muito conhecida. Nós conhecemos, sobretudo, os 2 versículos que falam sobre os pensamentos que Deus tem por nós e o versículo que nos orienta a buscá-lo de todo o coração. A série que nós estamos trilhando nesses domingos se chama Inabalável, a esperança que nos move. Nessa série, o nosso intuito é mostrar, através da vida de alguns personagens bíblicos, que independente da situação em que nós estejamos vivendo, quando a nossa esperança está firmada em Deus, seguimos em frente, mesmo olhando para alguns desafios e sabendo que nós não somos capazes de vencê-los. Nós começamos falando sobre Josué e o seu chamado para conduzir o povo à terra prometida. Passamos pela história de Jacó
e a sua luta com Deus. Rememoramos a história de José, vendido pelos próprios irmãos. E no domingo passado, o pastor André falou sobre o chamado de Moisés e a sua condução para retirar o povo da escravidão do Egito. Além de mostrar a ação divina na vida desses personagens, também é o nosso intuito mostrar que a esperança que fez com que eles se movessem, ela não tinha um fim neles mesmos, porque nós devemos ter em mente que nós não devemos caminhar sozinhos e que a nossa missão ela não diz respeito somente a nós, mas ela diz respeito a todo o povo de Deus. Hoje nós falaremos sobre o profeta Jeremias e a sua carta aos exilados da Babilônia. Nós acabamos de ler, então, que Jeremias e toda Judá estavam em um lugar, em uma situação que de maneira nenhuma eles desejavam estar. Eles estavam, parte já exilados e parte em Jerusalém, mais sobre o domínio de Nabucodonosor. Um contingente relativamente grande de cativos fora levado para a Babilônia em aproximadamente 597 a.C. E entre eles encontravam-se o rei Joaquim, seus familiares e um grupo de sacerdotes e profetas. Dentre o povo se levantou um falso otimismo de alguns profetas mentirosos, onde o profeta, dito profeta, autoproclamado profeta Ananias, predisse que o exílio terminaria em 2 anos após a sua profecia. Mas Jeremias, sabendo da atuação desses falsos profetas, que estavam entre aquele povo que foi exilado, que estavam lá na Babilônia, e anunciavam o retorno rápido a Jerusalém, escreveu uma carta para aqueles exilados, para que não fossem arrastados por um otimismo superficial. Foi uma carta aberta a todos os elementos da comunidade dos cativos, os sacerdotes, os profetas e o povo em geral. John Gill tem uma frase falando sobre isso, e ele diz o seguinte sobre essa carta enviada aos exilados da Babilônia. Tratou-se de uma epístola universal, endereçada a todas as classes de cativos, a todas as fileiras, a todas as idades e a todos os sexos. Ou seja, era para todos essa carta que Jeremias enviou. Todos aqueles que estavam exilados na Babilônia deveriam ouvir o conteúdo dessa carta. E a finalidade da carta era cessar esse alvoroço, esse falso otimismo que apenas complicaria as coisas para eles no exílio. O intuito era encorajar o povo a aumentar em números para que quando chegasse o tempo da soltura, houvesse uma comunidade de bom tamanho para retornar e reconstruir Jerusalém. Esse era o contexto do povo de Israel quando Jeremias escreveu o texto que lemos. Era um recomeço para o povo, ainda que não da maneira que eles gostariam que fosse. E aqui cabe uma pergunta para nós. Você já se encontrou em um lugar ou em uma situação que você não desejou, mas muito pelo contrário, desejou não estar nesse lugar ou nessa situação? Acho que todos nós, em algum momento, nós nos encontramos em uma situação ou até mesmo em um lugar geográfico que nós não gostaríamos de estar. O exílio, ele pode ser um luto, o exílio pode ser um desemprego, uma crise familiar, ou de repente até mesmo um lugar que você não gostaria de estar. Você não gostaria de morar naquele lugar, você não gostaria de estar naquele emprego, mas você está lá.
De repente, esse é o seu exílio. Nós vamos caminhar pelo texto para compreender como o povo foi instruído por Deus para lidar com essa situação. E para a nossa melhor compreensão, vamos dividir o texto em 3 pontos: o mandato no exílio, a cautela contra o otimismo superficial e a esperança do plano inabalável. O primeiro ponto é o mandato no exílio. Como eu já citei, Israel foi levado para o cativeiro aqui, mais ou menos em 597 a.C. Mas essa era uma segunda deportação. Tiveram pelo menos 3 grandes deportações para o cativeiro babilônico. A primeira deportação, que é aquela que foi Daniel, aconteceu antes, lá em 605 a.C. As pessoas, elas foram arrancadas do lugar onde elas haviam nascido. A terra prometida que elas tinham possuído e na qual a identidade do povo de Deus tinha sido forjada, agora fazia parte do passado. Os israelitas foram forçados a caminhar por mais ou menos 1.100 quilômetros. 1.100 quilômetros pelo deserto do Oriente Médio, deixando para trás as suas casas, o templo, as colinas. Na nova terra, a Babilônia, os hábitos e os costumes eram completamente diferentes, muito estranhos para eles. Todas as realidades que eram familiares para eles se perderam de vista. O clima era diferente, a paisagem era diferente, o rosto daquele povo era diferente e não era um rosto amistoso. E aí eu vou fazer mais uma pergunta. O que o povo de Deus deve fazer quando o seu endereçamento postal, o seu CEP, é colocado no distrito de Satanás? Você vai falar, Satanás? A Bíblia não mostra a Babilônia como a grande meretriz lá no Apocalipse. A Babilônia é a síntese de tudo aquilo que era mal, de todo o sistema ruim. Então, quando você vê lá a citada Babilônia, nunca é uma boa citação, é sempre para o mal. Então, quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia, talvez eles esperassem que Deus lhes dissesse para quê? Fugir. Esse não é o lugar, não é o nosso lugar. Ou quem sabe, se rebelar. Mas, ao invés disso, o que ele disse foi para que eles se sentissem em casa. Como assim, Senhor? Me senti em casa? A súmula da profecia de Jeremias é que Deus iria construir a sua cidade no meio da cidade de Satanás. Jeremias ainda estava morando em Jerusalém. Talvez porque os babilônicos eles não considerassem importante o suficiente para deportá-lo. Porque eles deportaram primeiro as autoridades, aqueles que tinham alguma profissão, aqueles que para eles tinham algum valor. Os líderes. O povão eles deixaram a priori. E aí Jeremias ficou. Assim, ele precisava enviar essa profecia para os exilados na Babilônia. Escreveu em um papiro e despachou em um malote diplomático. Agora imagine você a reação quando a profecia de Jeremias foi lida entre os judeus na Babilônia. Lá estava o povo de Deus, definhando no cativeiro, lamentando o seu destino, queixando-se da taxa de criminalidade na Babilônia, queixando-se, quem sabe, do miserável sistema escolar babilônico, quem sabe, queixando-se do clima. Ah, eu não gosto desse clima aqui não, pelo amor de Deus, que clima horroroso, né? Essa cidade que só garoa, é uma semana de chuva aqui que não passa nunca. Quem sabe o povo estivesse assim.
Sem dúvida, quando os cativos discutiam a sua estadia na Babilônia, eles usavam palavras como abandonados, acho que Deus abandonou a gente aqui, acho que Deus esqueceu a gente aqui, ou então a gente foi banido para cá, foi condenado. Mas não era assim que Deus via a situação. A carta que Jeremias envia de Jerusalém chega até o coração da Babilônia, carregando uma mensagem que inverte completamente a lógica dos exilados. Ao abrirmos essa correspondência, a primeira realidade que se confronta não é o sofrimento do povo, mas a soberania absoluta de quem escreve a carta. No versículo 4, Deus faz uma afirmação desconcertante para aquele povo. Ele se declara o autor daquela situação ao dizer que ele deportou o povo de Jerusalém para a Babilônia. Ele deportou, assim como ele falou com José, que José estava no Egito porque Deus o enviou para lá. Ele também diz aos cativos da Babilônia que não foi Nabucodonosor, mas que foi ele, o próprio Senhor, que os enviou para aquele lugar. Enquanto os israelitas se sentiam vítimas das estratégias militares de Nabucodonosor, Jeremias corrige essa visão, revelando que o exílio não era um erro de percurso, mas era um agendamento divino. Isso muda tudo, pois nos ensina que o nosso exílio, seja ele um luto, uma crise financeira, um deserto emocional, não é um acidente. Onde você está hoje, por mais difícil que pareça, é o lugar que Deus te colocou. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida, ainda que a gente ache que a gente tem algum tipo de controle. E diante da consciência dessa soberania divina, o mandato de Deus, ele se revela muito simples. Ele disse: construam casas, plantem pomares, tenham filhos. Vivam. Simplesmente, vivam. Enquanto os falsos profetas, eles alimentavam a ansiedade do povo, dizendo para que eles não desfizessem as malas, olha, nem desarruma as malas, porque Deus logo vai libertar a gente, tá? Então você nem precisa se preocupar, né? Deixa sua mala prontinha que a qualquer momento Deus vai levar a gente de volta para a nossa terra. E aí Deus vem e ordena exatamente o oposto. Plantar um pomar, vê-lo crescer e comer dos seus frutos, leva tempo. Ter filhos, esperar que os seus filhos cresçam, dá-los em casamento, para que eles se casem e tenham filhos, leva tempo. Leva tempo, exige paciência. Deus está chamando o seu povo para uma fidelidade de longo prazo, proibindo-os de viver em modo de espera. Deus não está falando assim, ó, fica lá em stand-by, tá? Fica lá só com aquela luzinha acesa, que quando eu chamar você, aí você volta. Não. Deus está dizendo, vivam. Vivam. O shalom de Deus não é algo que aguardamos para o futuro, quando as circunstâncias melhorarem. É algo que cultivamos agora, no solo onde fomos plantados. Santidade, portanto, não é fugir para uma bolha de isolamento, mas é ter a coragem de estabelecer raízes e viver com dignidade e propósito, mesmo sob um governo, uma situação que nós não escolhemos. Esse chamado à presença torna-se ainda mais radical quando Jeremias, não bastasse isso, pensa comigo, não bastava aquele povo receber a notícia de que eles ficariam lá,
por bastante tempo, Jeremias ainda vem e diz assim, óbvio, falando daquilo que Deus o mandou falar. Busquem a paz, o shalom da cidade inimiga, orem por ela. No shalom, no contexto bíblico, ele transcende o significado de simples paz. Na sua versão da Bíblia deve estar escrito aí paz. Busquem a paz da Babilônia. A palavra no original é shalom. Mas shalom, ele não é só paz no sentido de ausência de guerra. Shalom representa a plenitude, a integridade, o bem-estar, segurança e harmonia espiritual. É muito mais do que simplesmente paz. Essa palavra ela deriva da raiz shalem, que é completo. Completo. A palavra evoca um estado de nada quebrado, nada faltando. Completude. É uma paz que abrange a saúde física, a prosperidade, o alinhamento com Deus, a ordem. Sabe quando se você colocar um quadro e pintá-lo e você não enxergar nenhum defeito, nenhum problema? Está tudo perfeito no seu lugar, funcionando lindamente? É o shalom. O pastor Luiz Saião, ele define shalom da seguinte maneira. Shalom significa uma plenitude de bênção. Em alguns contextos, shalom quer dizer prosperidade. Shalom quer dizer segurança. Shalom quer dizer paz. Shalom quer dizer fartura. Shalom quer dizer bem-estar. Shalom é muito mais do que paz. Então, imagina só você, arrancado da sua terra, colocado numa terra estranha, contra a sua vontade, e Deus chega para você e diz, busque o shalom deles. Busque a plenitude de bênção para esse lugar. É um escândalo ético. Os exilados deveriam interceder pela prosperidade da nação que destruiu o seu templo e devastou as suas famílias. A razão apresentada para Deus é muito profunda. No shalom da cidade vocês terão shalom. Na paz da Babilônia vocês terão paz. Deus liga o destino do seu povo ao bem-estar da comunidade onde eles estão inseridos. Isso destrói qualquer tentativa de isolamento religioso. O bem-estar do povo de Deus agora está ligado ao bem-estar da Babilônia. Na mentalidade do povo de Judá, eles sabiam muito bem o que era buscar o shalom. Mas de Jerusalém. Mas esse shalom, ele não aconteceu em Jerusalém. O que houve foi que os babilônicos chegaram e arruinaram tudo. Hoje, na abertura do culto, a Fiamma leu o Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas continua lendo esse salmo, lá no versículo 6, ele diz o seguinte, orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Orem pela shalom de Jerusalém. Então eles sabiam muito bem o que era orar pela paz do seu próprio povo. A pedir a Deus o shalom por Jerusalém. O povo judeu estava acostumado a pensar no seu próprio bem, assim como a gente, ou não. Pensamos em buscar algo de bom, pensamos em buscar o bem para a nossa comunidade, para a nossa família, buscar algo bom para a minha igreja, pedir a bênção de Deus para a minha família, pedir a bênção de Deus para essa cidade imunda, para esse povo corrupto. Não. Vamos pedir juízo. Vamos pedir para Deus queimar tudo.
esse povo incircunciso, esse povo impuro. Mas não foi isso que Deus falou para eles. Podemos pensar que essa história de amar os inimigos, então, não aparece somente lá com Jesus. Quando Jesus diz, olha, ame o seu inimigo, ore por ele. E aqui, isso também aparece. Todos os cativos são chamados a buscar o Shalom para a Babilônia. Plenitude de bênção para a Babilônia. E aqui eu vou citar mais uma vez o pastor Luiz Saião. Ele traz uma lição muito preciosa para a gente sobre esse trecho. Aqui há uma lição extraordinária para nós. Não podemos ser seguidores de Jesus do ponto de vista de uma intenção individual e puramente mística. Nós não podemos ser pessoas que se afastam, se distanciam da realidade da cidade, sem sentir as suas dores, porque o mundo é mau e porque tem muita coisa que parece não ter solução. Nós somos chamados a fazer algo extraordinário e a fazer de tudo para beneficiar essa cidade. E você sabe que a gente não vai orar, a gente não vai pedir o Shalom, se a gente não amar essa cidade assustadora, manchada e pecadora, a terrível Babilônia. É duro? Difícil? É duro até de engolir. Como diria o Saião, vou até tomar uma água depois dessa. Nós somos desafiados a sermos melhores cidadãos, melhores funcionários, melhores vizinhos, não porque nós concordamos com os valores da Babilônia, mas por sermos submissos a Deus, que nos enviou para sermos agentes da sua paz em terrenos estrangeiros. Não é porque a gente concorda, não é porque a gente gosta, mas é porque nós somos chamados por Deus para sermos agentes da sua paz, do seu Shalom, aonde Ele nos colocou. A pergunta que fica para mim e para você é se nós temos buscado o Shalom da nossa cidade, do nosso trabalho, ou se estamos apenas contando os dias para fugir da realidade que Deus nos chamou para transformar. Será que eu só estou contando os dias, falar, falta daqui 2 semanas eu vou me embora daqui, larga esse povo feio, esse povo fedido, e vou me embora. Não quero mais saber daqui. Ou será que a gente está orando e fazendo a nossa parte para o Shalom do lugar onde nós estamos? Onde Deus nos colocou. Deus te chama, Deus nos chama para ser um agente de bênção exatamente onde você está hoje, mesmo que esse lugar pareça um exílio. E aí nós vamos... Esse é o mandato do exílio. Busque o Shalom para a Babilônia. E aí nós vamos para o segundo ponto. A cautela contra o otimismo superficial. Mas para viver esse Shalom no exílio, nós precisamos calar as vozes que muitas vezes nos prometem atalhos. O plano de Deus é inabalável, mas ele tem um tempo determinado. Para o pessoal de Jerusalém, 70 anos. Porém, havia entre aquele povo líderes religiosos que alimentavam a autopiedade do povo exilado. E o relato bíblico nos cita aí pelo menos 3, Acabe, Zedequias e Semaías. Esses profetas chamam a atenção dos hebreus para a injustiça do exílio a que eles foram destinados, disseminando entre o povo sementes de descontentamento. Olha, nós devemos voltar para Jerusalém, não é justo que nós permaneçamos aqui, ainda tem gente lá em Jerusalém. Nossa,
tenha só um pouco de paciência, logo nós vamos estar de volta. Essa situação não pode durar muito tempo. Como é que poderia durar muito tempo? A justiça de Deus vai prevalecer porque nós não merecemos essa vida. Esse era o discurso. Nós não merecemos estar aqui, então Deus vai fazer justiça e nós vamos voltar logo. E esses 3 profetas, eles construíram uma boa vida fomentando esse descontentamento, vendendo saudades ao povo. Suas mensagens eram sonhos falsos, destrutivos. No versículo 8 que nós lemos, Deus diz o seguinte: sonhadores que sonham segundo o desejo de vocês. Sonhadores que sonham segundo o desejo de vocês. O falso profeta não inventa algo do nada. Ele apenas dá uma voz divina àquilo que o coração do povo já deseja secretamente. Ou seja, ele fala tudo aquilo que é conveniente que nós queremos ouvir. E diz que foi Deus que mandou falar. Olha que maravilha! Eu estou escutando tudo o que eu gostaria de escutar e ele ainda está dizendo que foi Deus que mandou? É claro que foi Deus. Poxa, meu coração está feliz demais. E era assim. Então, mas pensa comigo. Se o povo acreditava na mentira do retorno imediato, eles desobedeceriam o mandato de plantar e construir. Certo? Porque quem vive esperando uma vitória mágica para amanhã, negligencia a santidade e o trabalho hoje. Simples assim. Se as probabilidades de recuperar tudo que haviam perdido eram grandes, não havia necessidade de estruturar a vida na Babilônia. Uma vez que os relacionamentos verdadeiros estavam lá em Jerusalém, por que então construir relacionamentos aqui, na Babilônia? Eu posso ser irresponsável e descomprometido. Afinal de contas, daqui a pouco eu vou embora, ninguém nunca mais vai me ver. Posso fazer o que eu quiser aqui, que ninguém vai me ver mesmo depois que eu sair daqui. Pensou? Afinal de contas, para que eu vou plantar horta? Para que eu vou plantar pomar? Porque se eu for plantar e vou logo embora, eu nem vou colher. Então eu não vou plantar. Porque eu vou plantar para os outros colherem? Não vou plantar. Eu vou me embora. Por que cumprir meus compromissos? Por que me casar? Se eu posso simplesmente sair com uma aqui e outra ali, já que depois eu vou para Jerusalém. Aí lá em Jerusalém, aí eu me caso. Aí vai ser sério. Aí sim, lá eu vou ser santo. Aqui não, aqui eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou indo embora. Os profetas manipulavam a dor do povo, transformando-as em fantasias. Os exilados eram seduzidos por uma desculpa religiosa para serem apáticos e se tornarem parasitas lá na Babilônia. Para que plantar se nós vamos embora? Por que se casar se eu vou morar em Jerusalém? A mentira do atalho roubou deles a dignidade de viver plenamente o presente que Deus deu a eles. O povo de Deus é exortado a não ouvir essas pessoas, mas a ouvirem a Deus e a seu plano. Aqueles que falavam verdadeiramente por Deus eram os profetas verdadeiros de Deus, era Jeremias que estava falando. Deus afirma categoricamente sobre esses profetas, esses que falavam sobre o retorno imediato: eu não os enviei. Eu não os enviei. A verdade de Deus, muitas vezes, confronta as nossas expectativas de alívio imediato. O que todo mundo quer para a sua dor? Alívio imediato. É tomar um comprimido e cessar a dor. Eu também quero isso. Mas muitas vezes a verdade de Deus confronta essa nossa expectativa. Há sempre aqueles que distorcem a mensagem divina de Shalom, a paz e a
restauração não vem àqueles que arrogantemente se opõem a Deus e se recusam a reconhecer o próprio pecado e se arrepender. Os que prometem hoje o shalom, a paz, a plenitude de bênção, sem a cruz de Cristo, estão persuadindo as pessoas a confiarem em uma mentira. Não existe paz, não existe shalom sem a cruz de Cristo. Jeremias 29 nos diz para ignorar essas pessoas e confiar em Deus e em seu plano soberano, pois só Ele pode trazer shalom agora no nosso dia a dia e na restauração final, quando Jesus Cristo estabelecer o seu shalom completo no seu reino. Cuidado com as teologias que prometem a ausência de dor ou a solução de todos os problemas em apenas 2 dias ou 2 meses ou em 2 sessões. Cuidado. Nós vivemos em um mundo de gratificação instantânea. Não é assim que nós vivemos? Tudo é muito rápido hoje. Tudo é muito instantâneo. Quando nós ouvimos o toque da notificação do celular, daquele comichão, nós já temos que ver aquilo que está acontecendo ali. Né? Nós temos que checar a mensagem imediatamente. Mesmo que a gente estiver dirigindo, ou mesmo que a gente estiver no meio de uma conversa, a gente opa, deixa eu dar uma olhada. O que está vindo essa notificação? Nessa sociedade de alta tecnologia, nós somos assim. Esperar é coisa do passado. Esperar é coisa do passado. A tecnologia intensificou nossa expectativa de uma resposta imediata. Percebendo isso, comerciantes, empresários agarraram a chance de satisfazer instantaneamente todos os nossos desejos. Existem restaurantes, farmácias e até revenda de gás drive-thru. Não é? Parece que nós estamos tão ocupados que sair do carro já é perda de tempo. Então, valorizamos demais não termos que esperar por nada. Não é assim? Temos check-in expresso no aeroporto. Nós temos autoatendimento nos caixas de supermercado. Você vai lá, você mesmo passa sua compra, você mesmo vai embora e está tudo certo. Nós nem precisamos de cédulas, moedas ou mesmo de cartões para pagar nossas contas. Basta aproximar o celular ou, quem sabe, o seu smartwatch, seu relógio, né? E a gente paga. A gente não precisa nem carregar as coisas. E se a gente preferir não sair de casa para comprar, podemos comprar pela internet. E o que a gente quiser. E do dia para a noite, ou até mesmo no mesmo dia, o produto está lá na nossa porta. Não toleramos uma conexão lenta. Queremos que a nossa informação chegue rápido. Nós temos tanta pressa que hoje a gente, na hora de escrever uma mensagem, a gente nem completa a palavra. A gente escreve tudo abreviado. Porque a gente não pode perder tempo em escrever direito. A gente abrevia tudo, manda emoji, faz não sei. A gente nem escreve. Porque a gente quer tudo agora. A gente quer quando? Agora. Se não for agora, nem serve mais. O problema é esse. Deus nem sempre trabalha dentro do nosso cronograma. O shalom de Deus muitas vezes floresce no solo da disciplina e da espera. A nossa esperança, ela não está na mudança rápida das circunstâncias, mas na fidelidade da palavra de Deus. Você prefere uma mentira confortável ou uma verdade que te sustenta no meio da prova? Porque era isso que eles estavam vendendo. Mentiras confortáveis.
Porque essa história de mandar esperar não é legal, isso não vende. Se demorar, eu nem compro. Não é assim? Eu sou assim. Eu olho lá o prazo de entrega muitas vezes. Se demorar, eu nem compro. Não é? A gente é assim, mas com Deus a coisa não funciona assim. Com Deus a coisa não funciona assim. O cronograma de Deus é diferente. O cronograma de Deus não atende o nosso cronograma. Se o otimismo dos falsos profetas era uma mentira que paralisava o povo, a verdade de Deus é a esperança que nos coloca em movimento. Depois de confrontar a pressa dos exilados e o imediatismo dos nossos dias, chegamos ao coração da carta de Jeremias. Ele nos oferece um fundamento para dentro do exílio e não um atalho para fora do exílio. Entramos agora no nosso terceiro ponto. A esperança no plano inabalável. Na carta de Jeremias aos exilados, existem muitas palavras de advertência e conselho, mas também existe convite e promessa, e é o que finalmente ocupa o centro e molda a experiência no exílio. Deus diz ao povo: eu vou aparecer, cuidar de vocês como prometi, e trazê-los de volta para casa. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu já planejei tudo. O meu plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonei. Meu plano é dar para vocês o futuro pelo qual vocês anseiam. Quando me chamarem, quando orarem a mim, eu os ouvirei. É isso que Deus responde ao povo. Isto é, não experimentaremos o Shalom de Deus se não nos comprometermos a segui-lo de todo o coração. Isso não é um rito automático, é um relacionamento com Deus. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. A gente ama esse versículo, eu amo esse versículo. Mas muitas vezes a gente tira ele de contexto. A gente adapta a nossa vontade. No hebraico, a palavra para pensamentos também significa projetos ou planos. Enquanto os exilados pensavam que Deus havia os esquecido na Babilônia, Deus estava projetando o futuro deles. Eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Essa foi a resposta de Deus. O exílio não foi uma interrupção no plano de Deus. O exílio era parte do plano. Deus não está improvisando com a sua vida. O plano dele é inabalável porque não depende de circunstâncias favoráveis, mas do caráter daquele que planeja, do próprio Deus. Algumas pessoas rejeitaram as palavras de Jeremias, mas outras aceitaram de bom grado a mensagem. Retirados do seu cotidiano, eles embarcaram numa busca. Eles se estabeleceram ali a fim de descobrir o significado de ser povo de Deus num lugar onde eles não queriam estar, na Babilônia. O resultado dessa decisão foi o surgimento de um dos mais criativos períodos em toda a história dos hebreus. Ao contrário do esperado, eles não perderam a sua identidade, mas a descobriram. O povo no exílio aprendeu a orar de forma mais profunda e transformadora, como nunca antes eles haviam orado. Eles escreveram, copiaram e refletiram a vasta revelação divina que receberam de Moisés e dos demais profetas, e reconheceram a inacreditável riqueza contida nas Escrituras. Eles compreenderam que o poder de Deus não estava geograficamente limitado ou restrito a ambientes que lhe eram familiares. Eugene Peterson diz o seguinte sobre isso: a violenta mudança provocada pelo exílio abriu-lhes os olhos para que enxergassem a realidade confortável, porém distorcida da vida que tinham antes. Eles perceberam tudo o que julgavam importante
e descobriram o que realmente importava. Descobriram o verdadeiro Deus. Deus diz que os seus pensamentos são de paz, são de shalom e não de mal. O povo estava vivendo as consequências dos seus maus hábitos, do seu distanciamento de Deus. Mas Deus diz: o meu propósito final para vocês não é o castigo, mas é a restauração. A restauração. A esperança cristã não é a crença de que nada ruim vai acontecer, mas a certeza que Deus pode usar até o mal para produzir um futuro e uma esperança. O futuro e a esperança que Deus tem para você não são necessariamente uma vida sem problemas, mas uma vida com a presença dEle. Uma vida com a presença de Deus. O exílio desnudou o estilo de vida que tinham e mostrou o vazio que existia neles, no povo de Israel. Nunca mais eles voltariam a viver somente para garantir o pão de cada dia, mas a palavra de Deus tornou-se o seu alimento essencial. Eles compreenderam que a dramática mudança de vida não se instalou somente nas estruturas da sua vida, nas suas casas, nas suas plantações, nos seus casamentos, nos seus filhos, mas ela se instaurou dentro deles. Os exilados não foram absorvidos pela Babilônia os seus costumes. Eles não permitiram que as tarefas e as rotinas da vida os entorpecessem, mas eles oraram e buscaram. E aí você pode estar se perguntando: poxa, mas precisava de 70 anos lá, Deus? 70 anos não é muito, não? Dá para ser um período mais curto? Porque Deus queria, com esse exílio, não apenas devolver o povo à terra prometida, mas Ele queria devolver o povo para si mesmo. Ele queria que o povo voltasse para Ele. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Em Jerusalém, o povo tinha o templo, tinha os sacrifícios, mas o coração estava longe de Deus. Na Babilônia, sem o templo, sem a possibilidade de fazer rituais, eles seriam forçados a buscar Deus face a face e não apenas as bênçãos de Deus. Muitas vezes, Deus permite o nosso exílio para limpar o nosso coração dos ídolos e nos ensinar que Ele mesmo é o nosso maior tesouro. Tudo aquilo que nós precisamos é a presença de Deus. O exílio foi prova de fogo para a fé do povo de Israel. Eles foram levados ao seu limite. E quando eles pensavam que eles estavam pendurados pelas pontas dos dedos num abismo, na realidade eles tinham sido levados para o centro da vontade de Deus. O exílio é o pior que revela o melhor. William Faulkner diz o seguinte: é difícil acreditar que a tragédia pode ser boa. É muito difícil. Mas quando o supérfluo é removido, descobrimos o essencial. O essencial é Deus. Quando tudo aquilo que nos distrai é removido, a gente descobre que a gente só precisa de Deus. Uma vida normal, ela é repleta de distrações. Então surgem catástrofes. Mudanças, exílio, doenças, acidente, desemprego, divórcio, morte. Está tudo bonitinho na sua vida. Aí, de repente, bagunça. A realidade das nossas vidas, ela pode ser modificada sem qualquer consulta prévia ou permissão. Não estamos mais em casa quando isso acontece. Saímos do nosso lugar de segurança e de conforto. Mas Deus usa
o seu exílio para que você o busque de todo o coração. O plano de Deus é inabalável porque o arquiteto é Ele e não nós. É Ele que planeja. Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de paz, de shalom. É o próprio Deus. Chegando ao final, meus queridos, gostaria que a gente saísse daqui hoje levando pelo menos 3 verdades para o nosso coração. Primeira delas, pare de lutar contra a realidade. Entenda que Deus é soberano sobre o seu endereço atual. Há uma missão para você, onde você está. Não dê ouvidos ao otimismo superficial que ignora a cruz. A maturidade cristã floresce na paciência e na disciplina da espera. Não é fácil, mas só amadurece na paciência e na disciplina. Se você está passando por um tempo de deserto, de exílio, use esse tempo para limpar os seus ídolos. Deus permitiu o exílio para que você descobrisse que Ele é tudo aquilo que você realmente precisa. Quando a gente remove tudo, e parece que não sobrou nada, na verdade sobrou tudo. Tudo aquilo que a gente precisa. Sobrou a Deus. O plano de Deus para você é de paz. Descanse nessa promessa. O exílio é temporário, mas o shalom de Deus, ele é eterno nas nossas vidas. Amém?